Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho agora a respeito de matrizes. Vamos trabalhar alguns tópicos com relação à igualdade de matrizes, multiplicação de um número real por uma matriz, né? Adição, subtração, entender como é que funciona a parte de adição e subtração de matrizes, né? E entender mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito desse conteúdo de matrizes, tá certo? Vamos lá, aqui é o seguinte, ó, igualdade de matrizes. Preste atenção na definição. Duas matrizes de mesma ordem, entenda, essa igualdade de matrizes, a primeira coisa que nós temos que entender é que igualdade de matrizes ela só pode ser feita se as duas matrizes tiverem a mesma ordem. Ó, tipo, aqui eu tenho quantas linhas? Duas. Quantas colunas? Três. Então, de ordem 2 por 3. Essa matriz, tanto essa é de ordem 2 por 3, como essa outra aqui, matriz, é de ordem 2 por 3. Então, ambas as duas matrizes é de ordem 2 por 3. Então, matrizes de mesma ordem. Então, nesse caso, ó, duas matrizes de mesma ordem são iguais quando os elementos correspondentes forem iguais, tá certo? Então, vamos lá. Duas matrizes de mesma ordem, primeira coisa, são iguais, as duas matrizes são iguais se todos os elementos correspondentes de uma matriz foram justamente igual a outra, ok? Tipo, 2 igual a 2, 1 igual a 1. E qual vai ser o valor de A para ser igual a 5? O próprio 5. Então, normalmente, uma questão aqui que possa ser colocada, na verdade, vocês encontrariam essa questão da seguinte forma, né? Determine os valores de A e B para que essas duas matrizes sejam iguais. Aí você vai olhar os elementos de mesma posição. Se os elementos de mesma posição forem iguais, primeiro, né? Para essas duas matrizes serem iguais, primeiro, elas têm que ter a mesma ordem e os elementos de mesma posição, né? Que são os elementos correspondentes, os elementos de mesma posição, eles têm que ser iguais. Tipo, esse 2, nessa primeira matriz ali, ocupa que linha, que coluna? Ó, primeira linha, primeira coluna. Aqui tem, ó, primeira linha, primeira coluna, são iguais, né? Tá até aqui, ok. Aqui, ó, primeira linha que diga, segunda coluna, ó. Primeira linha, segunda coluna, 1 igual a 1, beleza. Então, qual vai ser o valor de A para que essas duas matrizes sejam iguais? Esse A tem que ser igual a quem? Ó, 5. A tem que ser igual a 5. Por quê? Porque se aqui for 5, por exemplo, ó, 5 igual a 5. Beleza? Então o valor de A, para que essas duas matrizes sejam iguais, o valor de A tem que ser 5. Ó, esse 3 está na segunda linha, primeira coluna. Não tem, né? Esse outro 3 nessa segunda matriz não está na primeira linha. Segunda linha, primeira coluna. Ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, ok? 3 igual a 3, de mesma posição. A posição, segunda linha, né? Primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Elementos iguais. Até aí, ok. Né? Ó, 4 igual a 4, beleza? Então quer dizer o que com isso? Para que essas duas matrizes sejam iguais, essa parte tem que ser igual a essa, né? E essa tem que ser igual a essa. Por quê? Porque as outras já são iguais, ó, as outras já são iguais. Então, essa parte aqui tem que ser igual a essa. Resumindo, nesse caso, B mais 2 tem que ser igual a quem? A 4, ok? Então, isolando B, resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, isola B. Quem não, ó, repete o 4, né? Quem não é B, que está antes do sinal da igualdade, que é o mais 2. Quem é número, né? Quem é número, quem não é B. Isolar B significa o quê? Quem não é B, joga para o outro lado com o sinal invertido. Tipo, então vai resolver a equação do primeiro grau, B igual, baixa quem está depois do sinal da igualdade e quem é número, né? Baixa quem for número depois do sinal da igualdade e quem é número que está antes do sinal da igualdade, joga para o outro lado da igualdade com o sinal invertido. Então, resolvendo aqui, né? 4 menos 2, só finalizando aqui, né? É igual a 2. Então, B é igual a 2. Ó, pense bem, se esse B for igual a 2, ó, né? Eu errei, só cometi o errinho aqui, tá bom? Ó, B mais 2 tem que ser igual a 7, né? Coloquei um 4 aqui, né? Só um pequeno erro, só corrigindo esse errinho aqui, tá bom? Então tá aqui 7
e 7 aqui, beleza? Então, nesse caso, ó, né? Então, 7 menos 2 vai ser 5. Então, B é igual a 5 e A é igual a 5, né? São os valores de A e B para que essas duas matrizes sejam iguais. Ó, se eu pegar esse B é igual a 5, se eu pegar esse 5 e colocar aqui, ó, 5 mais 2 dá quanto? Ó, 7. Então, pergunta: quais são os valores de B, de A e B, para que essas duas matrizes sejam iguais? O valor de A deve ser 5 e o valor de, no caso, B também deve ser 5, para que, no caso, se A for 5 e esse B também for 5, essas duas matrizes são justamente iguais, pois os elementos de mesma posição, os elementos de mesma posição são iguais, tá? Então, traduzindo aqui bem direitinho aqui a colocação, duas matrizes de mesma ordem, elas são iguais quando os elementos correspondentes são os elementos de mesma posição forem iguais, tá? Se esses elementos forem iguais, né, se esses elementos forem iguais, as matrizes são de mesma ordem. Então você vai simplesmente determina o valor de A e B, A, B, C, D, o que for, para que as matrizes sejam iguais. Aí você vai olhando, vai igualando os elementos de mesma posição. Aqui tem dois termos, mas é contado como um único elemento, né? B mais 2 tem que ser igual. O que tiver aqui tem que ser igual ao que tiver aqui. Aí quando você faz isso, você resolve a equação e encontra, no caso, o valor medido. Então é dessa forma que vocês têm que achar o valor de A e B. Beleza? Vamos lá, partindo para cá. Multiplicação por um número real, né? Aí tem os exemplos. Como é que funciona a multiplicação de um número real? Aqui é a matriz A. E eu vou falar, 3A é a mesma coisa, de 3 vezes A. Então nesse caso, vou pegar o A, a matriz A, e multiplicar essa matriz A, multiplicar por quem? Por 3. Então, 3 vezes A significa o quê? Que eu vou pegar esse 3 e multiplicar por todos os elementos da matriz A. Multiplicar por todos os elementos da matriz A, né, é pegar esse 3 e multiplicar por todos os elementos que compõem essa matriz. Ok? Vamos fazer isso de forma direta, que é mais fácil. Tipo, 3, aí eu vou multiplicar 3 vezes A. Primeiro valor de A, 3 vezes 2, né? 6. 3 vezes 1. 3. Você vai direto, é até mais fácil. 3 vezes 0. 0. 3 vezes menos 3. Menos 9. 3 vezes 5. 15. 3 vezes 0. 0. Que foi que eu fiz? Peguei o 3 e multipliquei por todos os elementos da matriz A. Veja bem, encontrei. Então, multiplicação de uma matriz por um número significa você pegar esse número e multiplicar por todos os elementos da matriz A. Tá vendo que aqui a matriz A é igual? Quando eu tenho 3 vezes A, é 3 vezes essa matriz que é composta por esses elementos aqui. Aí eu multipliquei justamente desse número. Então, se eu estivesse multiplicando 10 vezes A, seria pegar o 10 e multiplicar por cada um dos elementos dessa matriz. Isso significa multiplicação por número real. Pega a matriz, pega o número e multiplica por todos os elementos que compõem a matriz. Por todos os números ou letras, dependendo da situação, que compõem essa matriz. Ok? Vamos lá. Adição e subtração no caso, subtração de matriz, né? Vamos lá. Adição e subtração de matriz. Vamos trabalhar um, né? Ou o outro, né? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar essas duas matrizes, a matriz A, que é de ordem 2×2, e essa matriz B, que é de ordem também 2×2, tá? Vamos lá. Então, nesse caso, somamos elementos, né, correspondentes, os elementos de mesma posição, né? Então, nessas matrizes, vamos somar os elementos de mesma posição, ok? Também na soma e subtração de matrizes ainda é necessário que elas também tenham a mesma ordem. Tipo, qual é a ordem aqui? 2×2. Qual é a ordem aqui? 2×2. Então, segue o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Vou pegar a matriz A e somar com a matriz B. Beleza? Então, simplesmente para que você somar essas duas matrizes, simplesmente você vai pegar, você pega, né, a matriz A, que é composta por 0, 3, 2 e menos 1, ok? Né?
você vai pegar isso e você vai somar com os elementos da matriz B. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar, ó, mais, ok? E depois pega a matriz B, ó, a matriz B é essa daqui, mais D significa você pegar a matriz aqui, ó. Então, mais essa matriz, que é 1, 2, 3 e 4. Então, você fazendo isso, né? Tem que colocar daqui, então vou colocar tudo do mesmo jeito, né? Então, você vai somar isso daqui. Então, na soma, pessoal, na soma, você simplesmente vai somar os elementos de mesma posição. Então, vamos lá. Repetindo, você, nesse caso aqui, vocês vão somar os elementos de mesma posição, ok? Tipo, primeira linha, primeira coluna. Somar com o elemento primeira linha, primeira coluna da segunda matriz. Então, 0 soma com 1, ó. 0 mais 1. 1. Ó, se os dois números tiverem sinais iguais, vai ser uma soma. Sinais diferentes vai ser uma subtração. Mesmo aqui tendo a operação de soma, você só olha os sinais de iguais. Aqui é positivo e soma. 0 mais 1, acabou. Ok? Vamos lá, 3 e 2. Aqui 3 positivo, 2 positivo. 3 mais 2, 5. Ó, 2 positivo, 3 positivo. 2 mais 3, 5. Por aqui sem mais. Você pode fazer desse jeito aqui, ok? Vamos lá. Aqui é menos 1, aqui mais 3. Sinais diferentes vão subtrair, ó. 3 menos 1, 2. Ok? E consegue o sinal do maior, que é o do 3. Né? Então tá aí, somada a matriz, ok? Então você vai pegar os elementos de mesma posição, primeira linha, primeira coluna. Soma com o elemento da outra matriz, primeira linha, primeira coluna. Tá aqui. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Soma com os elementos de mesma posição. Se tiverem sinais iguais, você soma. Se tiverem sinais diferentes, né? Só cometi um pequeno erro, aí, tá? Ó, 0 como soma com 1, 0 mais 1, 3 soma com 2, 3 mais 2, 5. 2 soma com 3, 2 mais 3, 5. Agora, menos 1 não soma com 3, soma com 4, perdão. Aqui é a segunda linha, segunda coluna. Aqui segunda linha, segunda coluna, tá bom? Só um pequeno errinho aqui. Vamos lá. Menos 1 mais 4, 3. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso aí, tá bom? Vamos lá. Isso daqui é a soma de matriz, ok? E a subtração, vamos lá. Toda subtração, de certa forma, eu posso transformar numa soma. Como isso? Como é que eu posso fazer isso? Ó, se eu estiver somando 3, né? Ó, se eu tiver subtraindo 5 menos 3, 5 menos 3 dá 2, né? Evidente. Só que eu posso transformar isso aqui numa soma. Como? Eu posso fazer 5. No lugar desse menos, eu coloco mais. E coloco aqui, entre parênteses, menos 3. Porque quando eu faço isso, ó, mais com menos. Ó, mais com menos dá menos. Ó, 5, 3, ó, mais com menos dá menos. Então, uma subtração, eu posso transformar em uma soma. Então, você pode fazer isso daí, ok? Então, baseado nisso daqui, que pode ser feito esse tipo de coisa, a mesma coisa eu vou fazer com essa matriz. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Preste atenção. Se liga aí. Então, vou pegar a matriz A. No lugar desse menos, eu coloco mais. E no coloco, eu coloco o que aqui? Ó, menos B. Por que eu sei que isso é justamente igual a isso daqui? Porque mais com menos é esse menos. Então, vou fazer isso daí e depois eu explico o porquê que eu vou fazer isso daí. Para transformar essa matriz, na teoria seria subtração, numa matriz soma. Porque esse sinal aqui, ó, mais com menos, ele não vai interferir em muita coisa. É o próprio menos do elemento, então não vai interferir. Então, o objetivo é ter um mais aqui. Porque eu faço assim, sinais iguais somam, sinais iguais somam, sinais iguais somam, sinais diferentes subtrai. Você pode fazer desse jeito, interessante por isso. Se você for colocar, né, de outra forma esse sinal aqui, pode se confundir. Então, a minha técnica é isso. Se for soma, resolve normal. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Normal. E se for subtração? Vamos ver. Se for subtração, se aqui for um menos, por subtração. Então, o que é que você vai fazer? Você pega a matriz A, repete aqui na frente. Então, veja bem o que é que eu estou fazendo. Ó. Vou pegar a matriz A, repeti-la. Ó. Ok. Repetir normal. Ó. Menos 1. Aí aqui, não é menos a matriz B? Aí eu coloco mais. E no lugar desse aqui, eu coloco menos. Ok? Aí eu coloco aqui, ó. No lugar desse menos, ó. Coloco mais. Se for soma, aí, ó. Aí eu vou fazer, preste atenção no que eu vou fazer agora. Preste atenção. Ó. Se é menos a matriz B, simplesmente eu vou pegar todos os sinais da matriz B e inverter. O que for mais eu coloco menos e o que for menos eu coloco mais. Então eu vou simplesmente fazer isso, ó. Menos B, ó. Aqui não é mais? Menos. Aqui não é mais?
menos. Aqui não é mais, menos. Aqui não é mais, menos. Mas professor, mas por que eu uso essa técnica? É simples assim, ó. Você pega esse menos. Se você quiser fazer isso, você nem precisa fazer isso aqui. Você também pode fazer a transformação direta, ó. Não é menos B? Aí eu repito A, que é os elementos da matriz A. Não é menos B, eu pego esse menos e faço relação sinal com todos os elementos, ó. Menos com mais. Nesse caso, menos com mais, ó. Menos com mais, menos com mais, menos, tá vendo? Simplesmente eu faço isso daí. Então, antes de efetuar qualquer coisa, ó, repito A, no lugar desse menos, coloco mais. Só que eu pego esse sinal e faço relação sinal com todos os elementos da matriz. Tipo, se aqui fosse menos 4, menos com menos daria mais. Desse jeito. Vamos lá, agora ficou mais fácil. Por ter esse sinal, aí fica simples. Agora fica simples. Então, simplesmente aqui, sinais diferentes subtrai. 0 menos 1. Aí subtrai. 1 menos 0. 1, aí repito o sinal de menos, que é menos 1. 0 é nada. 3 menos 2. 1. Ó. 2 menos 3. Menos 1. Ó. Menos 1, menos 4. Menos 5. Veja bem. Olha só. Então, fica um pouco mais fácil dessa forma. Ok? Então, repetindo. Vamos lá. Sinal de mais, normal, coloco o mais normal, matriz B repete normal, soma os elementos de mesma posição, soma os elementos de mesma posição, aqui ó, né? Repete o A, quando for subtração pega esse menos, coloco o mais aqui, e esse menos faz relação sinal com todos os elementos da matriz, coloca aqui. Depois que fizer isso, aí vai diretamente para os elementos de mesma posição. Sinais diferentes subtrai e concebe o sinal do maior. Sinais iguais, pega os dois números, soma e o sinal repete. Tá bom? Então, nesse caso, vocês vão fazer isso. Vamos lá. Resumamos. Multiplicação de igualdade de matriz. Iguala os elementos de mesma posição para achar os valores A e B quando pedir. Beleza. Multiplicação de um número real por uma matriz. Pega o número e multiplica por todos os elementos dentro da matriz. Soma. Pega os elementos de mesma posição, ó. Pega os elementos de mesma posição, soma, calou ali. Subtração. Repete a primeira, na segunda, no lugar de menos, coloca mais, e esse menos faz relação sinal com todos os elementos da segunda matriz, coloca e depois efetua. Sinais diferentes subtrai e concebe o sinal do maior, sinais iguais, soma e repete o sinal. Beleza? Então vamos agora finalizar dessa parte aqui. Vamos agora para multiplicação de duas matrizes para fechar mais um bloco, beleza?